tema dessa mensagem de hoje é não limite a esperança. Não limite a esperança. Por que, Leandro, você fala sobre não limitar a esperança? Quando eu pensei sobre esse tema, eu comecei a avaliar o que nos dá esperança e de que forma que a esperança ela nasce no nosso coração. E obviamente que eu e você, nós temos uma cultura, nós vivemos num meio, estamos inseridos numa sociedade que influencia as nossas atitudes, que influenciam os resultados que nós temos muitas vezes na nossa vida. E quando a gente para pensar em esperança, não é diferente. Não é diferente. Nós acabamos criando dentro de nós mesmos alguns fatores que limitam as nossas expectativas, as nossas esperanças. E ao longo desse texto que nós vamos abordar aqui nessa noite, eu creio que o Senhor vai trazer aqui à luz aquilo que Ele colocou no meu coração e que com certeza Ele vai falar ao seu coração também nessa noite. Então, não limite a esperança. Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de João, capítulo 11. João 11, nós vamos ler alguns trechos desse texto aqui. Nós não vamos ler o texto todo, mas com certeza uma passagem bastante conhecida, uma passagem que você já deve ter lido ou já ouviu em algum momento essa passagem. Fala aqui sobre Lázaro, a ressurreição de Lázaro, quando Jesus, ele se encontra ali com Marta e com Maria, e Lázaro estava morto. Então Jesus entra em cena e naquele momento ele opera um milagre, o milagre da ressurreição. Eu queria que você acompanhasse a leitura. Eu vou abrir aqui também na mesma linguagem que a gente vai projetar ali, para a gente poder acompanhar junto. Versículo 1, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, e depois a gente vai pular lá para o versículo 17, tá bom? O texto diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E agora lá no versículo 17. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi direto encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isto, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo,
Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem-o ir. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor se manifesta através dessa palavra. O Senhor fala conosco através desse texto. E eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo se revele para nós nessa noite, Pai. Que o Senhor possa tirar dos nossos olhos toda a escama espiritual, para que nós possamos enxergar, Deus, qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, olha o que o texto nos mostra aqui. Ele fala que Jesus, ele estava indo para aquela cidade. Lázaro estava doente. Então foram avisar Jesus que Lázaro estava doente. E ele aparentemente demora um pouco para chegar naquela cidade. E quando Jesus ele chega na cidade, imediatamente, Marta e Maria, elas, quando se deparam com Jesus, elas falam para Jesus que se ele estivesse lá, ele não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Elas afirmam isso categoricamente. Essa é a mensagem que elas passam para Jesus. E Jesus, ele ali continua. E quando chega num determinado momento, Jesus, ele vai até o local onde Lázaro estava sepultado. E ele manda que retirem aquela pedra. E ele dá uma ordem para que Lázaro saia de dentro daquele sepulcro. Lázaro, então, sai daquele sepulcro. Jesus ressuscitou Lázaro. Quando a gente olha para esse texto aqui, isso parece cena de filme. Isso parece algo que Hollywood produziu. Parece algo inacreditável. A gente lê esse texto aqui e a gente fica se imaginando: meu Deus do céu, imagina se eu estivesse num lugar desse. Jesus chega lá, manda tirar a pedra, de repente sai um cara que está morto há 4 dias lá de dentro. Acho que eu saio correndo, desesperado, com medo danado do que estava acontecendo. O fato é que Jesus, quando ele chega naquele lugar, ele se depara com todo aquele contexto, essa narrativa, ela nos ensina algumas coisas. A primeira coisa que eu queria trazer para você nessa noite é que nós não podemos colocar Deus na nossa caixinha. Como assim, Leandro? Nós não podemos colocar Deus na nossa caixinha. Exatamente isso. Às vezes, nós criamos a nossa caixinha espiritual. Nós pegamos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, e queremos enclausurá-lo dentro de uma caixinha que nós idealizamos, que nós criamos, que nós entendemos que ele cabe ali dentro. Como se nós tivéssemos o poder de fazer isso com Deus, o Todo-Poderoso. Como nós tivéssemos a ousadia
de falar para Deus da forma, do jeito e como Ele deve agir em qualquer circunstância. Reparem que quando a gente lê os versículos 21, Marta diz assim: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí quando a gente vai para o versículo 32, Maria, ela fala a mesma coisa. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A fé daquelas mulheres, a esperança delas, era uma fé limitada. A esperança delas era limitada. E por que eu posso te afirmar isso? Porque quando elas entendem que Jesus, se Ele tivesse lá, Ele não teria permitido que Lázaro morresse, elas estavam se referindo ao fato de Jesus poder ter curado Lázaro antes dele morrer. Elas estavam querendo dizer para Jesus o seguinte: ele estava doente e você não estava aqui. Se você estivesse aqui, você poderia ter curado, porque a fé dela, a fé de Maria e a fé de Marta, era uma fé que entendia um Deus que curava, porque elas haviam presenciado cura. Elas haviam presenciado milagres de Jesus. Então, quando elas imaginam a atuação do poder de Jesus, elas conseguem imaginar apenas um Deus que cura e não um Deus que é capaz de ressuscitar. E muitas vezes eu e você fazemos isso. Nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha, dizendo para Ele o seguinte: Deus, eu sei que você pode abrir uma porta de emprego, eu sei que você pode fazer isso, eu sei que você pode fazer aquilo, porque você já vivenciou isso. E aí você começa a limitar o poder de Deus. Você começa a dizer para Ele que Ele só pode agir diante daquilo que você entende que Ele é capaz de fazer, e não daquilo que Ele verdadeiramente é capaz de fazer. A Bíblia diz que a Ele foi dado todo o poder, toda a autoridade. Nada é impossível para Deus. Mas eu e você, por conta das nossas experiências, por conta da nossa limitação humana, nós tendemos a colocar Deus dentro de uma caixinha. A esperança de Maria e a esperança de Marta era de uma cura e não de uma ressurreição. Isso nem passava pela cabeça dela. Tanto é que quando Jesus ele começa a falar aqui sobre ressurreição, ela fala assim: sim, eles vão ressuscitar, ele vai ressuscitar no último dia, né? Não, Jesus não estava se referindo a isso. Elas não conseguiam entender que bastava uma palavra dele e o morto receberia vida novamente. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós cremos. Nós precisamos abrir a nossa mente para viver o sobrenatural de Deus. Nós não podemos delimitar o poder de Deus. Nós não podemos dizer para Deus, através das nossas experiências e das nossas expectativas, por conta de tudo aquilo que nos cerca, aonde Ele deve agir. Nós precisamos estar abertos a viver isso. Deus, Ele pode, Ele quer fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Sim ou não? É isso. A palavra de Deus, ela nos dá essa garantia. O texto, lá em Efésios 3:20, ele diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Ou seja, saia da sua limitação. Deixa Deus agir. Às vezes a gente ora e a gente fala assim para Deus: Deus, faz isso, Deus faz aquilo, como se Deus fosse o gênio da lâmpada que está aqui para atender os nossos desejos. E não aquilo que Ele quer fazer. E com isso a gente acaba limitando o poder de Deus. Irmãos, Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Por que eu, que sou uma criatura extremamente limitada, eu não sei nem o que está acontecendo atrás daquela porta ali, vou querer dizer para Ele aquilo que tem que ser feito? Vou dizer para Ele: Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui, Lázaro não estaria morto. Se o Senhor tivesse agido lá no meu casamento, eu não estaria separado. Se o Senhor tivesse agido lá no meu emprego, eu não teria sido mandado embora.
Se o Senhor tivesse feito isso, se o Senhor tivesse feito aquilo. E a gente começa a dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Olha só, que ousadia. Precisamos entender que Deus ele não cabe numa caixinha. Ele não cabe. Ele não cabe. Quando nós olhamos para esse texto, eu consigo imaginar essa cena. Jesus chegando ali, Marta e Maria colocando isso para Ele. Eu fico trazendo isso para os nossos dias. De repente você está vivendo um momento de uma pindaíba. Está ali durinho de marredeci. Sem um tostão furado. Desempregado, desempregada. Vivendo um momento difícil, de escassez na sua vida. E aí você fica pensando assim, poxa, Deus podia fazer assim, Deus podia fazer assado. Essa semana, eu estava conversando com um amigo meu, ele foi num evento lá em Nova York, uma das maiores feiras de varejo que existe lá. E esse camarada estava me contando que ele conheceu um rapaz de aproximadamente 30 anos. 30 anos. E esse rapaz, ele, um estudante da área de tecnologia, ele desenvolveu um sistema. Esse sistema que ele desenvolveu foi tão bom, mas tão bom, que em menos de um ano veio uma empresa multinacional e comprou por 50 milhões de dólares o programa dele. 50 milhões de dólares. Irmãos, pensa nisso. Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Você pode sair daqui hoje com uma ideia na cabeça e amanhã você acordar milionário. Amanhã você acordar milionária. Você pode sair daqui hoje e amanhã você viralizar numa rede social dessa aí, doida, e você começar a ganhar dinheiro. Deus é Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. É Ele que te dá a inteligência, é Ele que te dá um insight que vai mudar a tua vida. É Ele que pode fazer isso. Eu sempre lembro que o pastor José falava lá na sede que ele orava para que Deus desse para alguém dentro da igreja a criatividade de desenvolver algo inovador. Um aplicativo, um sistema, algo que a pessoa desenvolvesse e fosse abençoado. Quem sabe essa pessoa não é você. Nós precisamos estar abertos para isso que Deus pode fazer. A nossa mente fica limitando aí o poder de Deus. E Ele está querendo fazer. Então a gente precisa deixar Deus agir. A gente precisa deixar com que o Senhor faça aquilo que Ele quer fazer. Amém? Segundo ponto que eu queria trazer para vocês aqui, é que em nossas lentes, tempo, ele é inimigo da esperança. Nas nossas lentes humanas, nós olhamos para o tempo e às vezes achamos, entendemos que o tempo ele é inimigo da nossa esperança. Olha o que diz lá em Provérbios 13, 12. A esperança demorada, ela enfraquece o coração. É verdade. Mas o texto não para por aí. Ele diz, mas o desejo chegado é árvore de vida. Quando nós esperamos muito por algo, aquilo enfraquece o nosso coração. Eu lembro, eu estava conversando com a Rafa hoje, e falando sobre esse versículo, que é um versículo que nós vivemos esse versículo durante muito tempo da nossa vida. Já falei aqui, já contei para vocês a experiência que nós tivemos a vida inteira com o nosso filho, Lucas. O Lucas nós esperamos e oramos durante muito tempo da nossa vida, até a morte dele, para que ele fosse curado, para que ele tivesse a sua vida física completamente restaurada. Quem vive com a gente, quem acompanha a gente aí, principalmente a família, sabe o como nós lutamos por isso durante toda a nossa vida. Era uma esperança que nós tínhamos, era aquilo que nós desejávamos, era aquilo que nós gostaríamos que acontecesse na vida do Lucas. Uma cura, algo sobrenatural, que Deus levantasse o Lucas da cama lá de madrugada e ele batesse lá na porta do nosso quarto. Quantas vezes nós sonhamos com isso? Quantas vezes nós visualizamos isso com os nossos olhos espirituais? Quantas orações, quantos jejuns, quantas vezes nós clamamos?
O milagre, ele não veio da forma como nós imaginávamos. Ele não veio da forma como nós idealizamos. Essa foi a forma que nós colocamos Deus na caixinha. Nós falamos para ele: Deus, a nossa esperança é que o Lucas seja curado. Mas o milagre, ele veio de uma outra forma. Ele veio fazendo com que eu, a Rafaela e todos aqueles que nos cercavam e nos cercaram até os 24 anos do Lucas de vida, presenciassem o maior milagre de Deus, que era a gente conseguir lidar com aquela situação do Lucas. Era a gente não desistir do Senhor, mesmo diante da circunstância difícil. Esse é o verdadeiro milagre, porque a palavra diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Então, se nós não estivéssemos buscando o Senhor, se nós não estivéssemos colocando a nossa esperança nele, se nós não estivéssemos colocando o nosso desejo diante do Senhor e submetendo as nossas esperanças, as nossas expectativas naquilo que Ele gostaria de fazer, nós teríamos morrido espiritualmente. Nós teríamos morrido espiritualmente, porque nós iríamos nos desapontar com Deus, porque a nossa esperança estaria em algo que não iria acontecer, e não aconteceu. Precisamos deixar de sermos meninos e meninas espirituais, e sermos homens e mulheres espirituais, pessoas maduras, que entendem a soberania de Deus, esperam nele sim, mas da forma como Ele quiser fazer, e não da forma como eu quero fazer. Sabe quantas vezes nós pedimos isso para Deus? Quantas vezes? Quando pensei nesse texto, eu lembrei um pouco da Andressa, que é médica aqui da igreja. E lembrei do socorrista. O médico socorrista, ele é aquele que está lá dentro da ambulância. E de repente, vem um chamado. Atropelamento em tal lugar, assim, assim, assim. E aí, a ambulância, né? Ela liga aquela sirene, eles saem em direção àquele acidente, àquela vítima. E ali dizem para ele o que aconteceu, já dão ali as primeiras notícias, as primeiras informações. E quando aquele médico, junto com aquela ambulância, eles estão a caminho, liga a sirene e sai abrindo o caminho. O tempo naquele momento é fundamental. Quanto mais rápido ele consegue chegar naquela vítima, mais chance de sobrevivência aquela vítima tem. E quanto mais ele demora, menor a sua chance. Nesse momento, o tempo, ele é um inimigo. Ele é um inimigo. Ele age completamente desfavorável. E nós, às vezes, agimos dessa forma com Deus. A gente fala para Deus: Deus, olha só, tem uma vítima aqui. Essa vítima sabe quem é? Sou eu. Eu estou morrendo. Vem me socorrer. Vem me ajudar. Vem fazer isso. Desse jeito aqui, ó. É desse jeito. Vem pela rua tal, entra na rua tal, corta por aqui, corta por ali. A gente vai dando as coordenadas para ele. A gente vai dizendo o tempo para ele. A gente vai dando as informações para ele. Deus sabe de todas as coisas. Todas as coisas. Ele sabe tudo que você está passando. Ele sabe cada detalhe da sua vida. A gente precisa buscar, a gente precisa ter esperança, sim. Mas deixa Deus agir. Não atrapalha Ele, não. Imagina só, o médico chega lá na cena e está lá a pessoa, a vítima lá no chão. E aí vem um camarada do nada que viu. Eu vi, foi o carro, veio aqui, bateu, jogou pro alto, subiu 3 metros, voou, foi lá do outro lado. Fratura exposta, não sabe nada de medicina. E começa a dar palpite para o médico, começa a dizer o que o médico tem que fazer, o que não tem que fazer, como é que tem que agir, como é que não tem que agir. Às vezes a gente age assim com Deus. Às vezes a gente age dessa forma com o Senhor, a gente acha que a gente pode dizer para Ele aquilo que Ele tem que fazer. Nesse momento aqui, o tempo, ele não vai contar para Deus. Lázaro, ele já estava morto há 3 dias. Não havia mais esperança.
Não havia mais expectativa. Não havia mais. Mas Deus, Jesus, ele chega naquele lugar. E ele muda aquele ambiente. Ele transforma aquela situação. Ele traz vida para Lázaro. Ele traz vida. Quando a gente olha para esse episódio de Lázaro morto, Lázaro há 3 dias ali, há 4 dias ali, e a irmã dele dizendo que já cheirava mal, a irmã dele dizendo que já não tinha mais o que fazer, já era, acabou, é fim de linha. E aí Jesus chora naquele momento. Eu fico imaginando o choro de Jesus, e me veio na cabeça, isso não está escrito no texto, mas me veio na cabeça, Jesus chorando, desapontado com aquele povo, pensando assim, vocês não sabem de nada, vocês não sabem do que eu sou capaz de fazer. Jesus chorou porque ele amava Lázaro, mas eu fico imaginando um choro também de desapontamento dele, de ficar imaginando, falar assim, vocês não entenderam nada, vocês não sabem quem é que está aqui. Eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Será que vocês não conseguem enxergar isso, não? Será que vocês não conseguem entender que eu estou aqui? Eu posso mudar essa realidade? Sabe, Lázaro, quando foi colocado ali dentro, e a família toda chorando, os amigos todos chorando, 4 dias ali, aquele povo chorando, aquele povo em cima daquele sentimento melancólico. Jesus fala assim, eu vou, mas eu preciso resolver mais algumas coisas antes de ir para lá. O tempo é dele. É ele que determina a hora de agir. É ele quem determina a hora de agir. Para finalizar, eu queria trazer para vocês versículo 39 a 44. Olha o que Jesus diz aqui. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas, deixem-o ir. Jesus manda que removam a pedra. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Mas tem uma parte que cabe a mim e a você, é remover a pedra. Jesus não chamou ninguém para ficar parado. É interessante quando a gente olha para as promessas do Senhor na palavra, a gente vê que Jesus, ele nos promete muitas coisas, mas muitas bênçãos estão condicionadas. Ela diz que se nós buscássemos, nós o acharíamos. Se nós clamássemos, ele responderia. Se nós ofertássemos, ele faria transbordar os nossos celeiros. Existem condições. A bênção ele nos dá, mas existe uma parte que é minha e que é sua. Retirar a pedra. Nós precisamos retirar a pedra. Não havia mais esperança. A esperança havia cessado. Para que a esperança fosse devolvida, Jesus falou assim, ó, remova a pedra. Só depois de remover a pedra que ele fez o milagre. Só depois de remover a pedra é que Lázaro novamente veio à vida. Foi ressuscitado. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Não dá para ficar sentado no sofá, deitado numa cama, choramingando, quando nós temos uma parte que cabe a gente. Nós precisamos fazer. Qual é a pedra? Qual é a pedra que você tem hoje na sua vida? Qual é a pedra que você precisa remover? A sua esperança de repente já foi enterrada, está sepultada há anos.
Aquele projeto que você sempre sonhou, ele está lá enterrado. Aquele relacionamento está enterrado. Aquela esperança de ver o seu filho aos pés do Senhor está enterrado. A esperança de você viver as promessas do Senhor para a sua vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, foi enterrada. Quantas coisas nós enterramos ao longo da nossa vida, perdemos a esperança, e colocamos uma pedra em cima, falamos, chega, isso aqui eu não quero mais olhar, basta. Como nós lemos aqui em Provérbios, a esperança demorada enfraquece o coração. Talvez você esteja com o seu coração fraquinho nessa noite. Seu coração está quase parando, você está quase morrendo espiritualmente. Mas eu quero te dizer nessa noite, para você pegar essa última força que você ainda tem aí, que fez você sair da sua casa, do seu trabalho e chegar aqui nessa noite, para que você use essa força para remover essa pedra, porque a sua esperança será devolvida nessa noite em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio que o Jesus que ressuscitou Lázaro, ele está aqui nessa noite. E ele deseja restaurar a sua esperança. Ele deseja devolver para você a esperança. Ele deseja trazer vida aonde não existe mais vida. Existe um ditado que diz que enquanto há vida, há esperança. Mas nesse caso aqui não havia mais vida. Lázaro estava morto. E eu quero dizer para você nessa noite, que lá no versículo 25 e 26 diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então não é onde há vida há esperança, é onde Jesus está, ali existe esperança. É onde Ele está que tem esperança. É onde Jesus está presente, Ele está presente aqui nessa noite. Baixa a sua cabeça agora, feche seus olhos, nós vamos orar. Eu queria colocar a sua vida diante do Senhor. Se você entrou aqui nessa noite, completamente sem esperança, se você entrou aqui nessa noite, entendendo de que foi colocada uma pedra, e a sua esperança foi enterrada, às vezes não foi nem você que fez isso, alguém fez isso com você, alguém enterrou todos os teus sonhos, alguém destruiu a sua vida, a sua esperança. Em nome de Jesus, receba de volta a esperança, vamos remover essa pedra da sua vida. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Deus, e nós cremos que Jesus está aqui. Nós cremos que aquele Jesus que falou para Lázaro, sai para fora, é Ele quem está aqui nessa noite, e Ele está dizendo para mim e para você, que a sua esperança precisa sair para fora dessa tumba que você depositou a sua esperança. Em nome de Jesus, retire essa pedra. Receba de volta a esperança, recebe ela agora brotando no seu coração, alegria de volta, volte a sonhar, volte a viver os sonhos de Deus para a sua vida. Ele tem muito mais para fazer, Ele deseja fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos.